Hola gente, como estão todos? Tudo bem? Que bem! Hoje, gente, nós temos, a nossa primeira aula, que vai ser aqui do livro 3 ainda, ou seja, daquele conteúdo relacionado com a terceira etapa, com o terceiro bimestre, que é Tomás um Mate, o módulo 23, das páginas 184 a 192. Então, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver os conectores de finalidade e os verbos haver e tener, ou seja, a diferença entre o uso desses dois verbos, que geralmente causa confusão, até no português, né? Então, no espanhol também, a gente tem que ter cuidado quanto ao uso deles. Então, aqui, o que são conectores de finalidade? Então, primeiro, o que é um conector? Conectores, né, são palavras que servem para unir. Unir o quê? Podem ser orações, né? Ou podem ser palavras que têm os valores semânticos diferentes ou que têm a mesma semelhança. Então, aqui, no caso de conectores de finalidade, são palavras, né? São palavras que utilizamos para relacionar as ideias que queremos expressar e são necessárias para vincular os enunciados según la conexión que se quiere establecer. En este caso, expresar el objetivo, la finalidad o el propósito de lo que es indicado por el verbo en el enunciado. Então, aqui, os conectores, eles podem ser de vários tipos. O que a gente vai ver aqui são os de finalidade. O que é isso? Que indica objetivo, né, o propósito de algo. Então, quais são aqui os conectores de finalidade? A qué, para qué, con el fin de qué, con el propósito de qué, con el objetivo de qué, con vistas a qué. Aí, exemplo. Le cantó una canción con el objetivo de que percibiera su amor. Então, cantou uma canção para que ele entendesse, para que a pessoa percebesse, né, o seu amor. Para que encontrara a la bella joven, el rey ideó un plan. Então, para encontrar a bela jovem, o rei idealizou, né, ou pensou em um plano. Então, aqui está dando ideia de finalidade. Aí aqui a gente tem alguns exemplos dessas conjunções, desses conectores, né? A fim de que, con el fin de que, con el objetivo de, con la intención de, con objeto de tal maneira que, de tal modo que, para e para que. As conjunções que mais aparecem, dando essa ideia de finalidade, são para e para que. Aí, também mais exemplos, né? Conectores que indicam propósito ou finalidade. A que, a fim de que, de esta maneira, de este modo, para que. Ejemplos, la alumna fue a ver a su profesora para que la aconsejara. Me quedé en silencio, de este modo expressei mi protesta. Então, aqui tem duas conjunções, né? Dois conectores, para que e deste modo, tá? Todas as duas estão indicando a mesma ideia de finalidade. Função final ou de finalidade, ou seja, expressam fim ou intenção com que se produz a ação do verbo principal. Aí, para que, a fim de que, com el objeto de, com el propósito de, para, com el fin de, a fim de, a objeto de. Se vestiu bem para chamar a atenção. Ela se vestiu bem para chamar a atenção. Aí, gente, terminando aquele assunto dos conectores, né, a gente também tem, no mesmo capítulo, essa diferença entre o uso dos verbos haver e tener, que são aquelas palavras, aqueles verbos que causam geralmente confusão. Aqui no português a gente utiliza, né, o verbo haver, né, o verbo haver, com o sentido de ter também, com o sentido de posse, né, e usa o verbo ter com o sentido de existência. Aí aqui, haver significa existir, né? Tiene uma única conjugação. Perdão, não foi isso que eu quis dizer. O verbo ter, no português, a gente usa no sentido de existir. O verbo haver não. O verbo haver a gente quase não usa, tá? No português. Então, no espanhol, a gente acaba levando também
essa ideia, né, acaba relacionando com o português. Então, aqui, haver, existir, tiene uma única conjugação, ou seja, quando ele está no sentido de existir, ele só vai ter uma forma de ser conjugado, tá? Por quê? Porque ele se está dando ideia de existir, ele é impessoal aqui. Aí, o verbo tener com o significado de possuir, tá? Ele tem a conjugação pessoal, ou seja, ele vai se conjugar em determinadas pessoas, diferente do verbo haver, que eu só vou ter uma forma para conjugar. Aí aqui também, né, tener versus haver. Tener significa possuir e puede conjugar-se com todos os pronombres personales, né? Ou seja, eu posso conjugar em todas as pessoas. Aí aqui, tenho duas hermanas maiores. Eu tenho duas irmãs mais velhas que eu. Verbo haber significa existir, com o sentido de existir, é impersonal e é usado em singular. Então, quando eu utilizo o verbo haver no sentido de existir, ele vai ser sempre impessoal e eu só vou ter uma forma dele, a forma no singular. Em mi casa há pátio. Na minha casa tem um quintal. Então, né, só vai ter essa forma aí para conjugá-lo quando ele tivesse sentido de existir, certo? Quando é que eu vou usar o verbo tener? Tá? Primeiro, identificar possessão, ou seja, indicar posse. Eu tenho uma lechuza, eu tenho uma coruja. Pedir algo, ou seja, você vai usar em perguntas. Tienes um bolígrafo para mim? Você tem uma caneta, né, para mim, ou seja, para mim emprestar? Hablar de la familia, né, falar da família. Pablo tiene 5 hijos. O Pablo tem 5 filhos. Ou então, eu tenho muitos primos. Tenho 10 primos. Certo? Decir la edad, ou seja, você vai falar da idade, você vai utilizar o verbo tener. Quantos anos tienes? Tenho 35 anos, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos. Descrever personas, coisas ou lugares, né? Eu utilizo para descrever pessoas, coisas ou lugares. Eu tenho os ojos verdes. Eu tenho os olhos verdes. Mi casa tiene jardim. Na minha casa tem um jardim, né? Tem um jardim na minha casa, certo? Então, percebam aí que quando eu uso o verbo tener, eu posso conjugá-lo em várias pessoas. Aqui eu tenho um yo, né? Que é a primeira pessoa. Pablo, que é a terceira pessoa do singular. Paulo tiene, ou seja, já tem uma conjugação diferente. Mis primos tienen tiene 12 anos, né? Os meus primos, ou seja, estou utilizando na terceira pessoa do plural, ou seja, eu posso utilizar, conjugar, né, em todas as pessoas. Já o verbo haver, né, no caso aqui, ó, quando ele está usado no significado de existir, né, ele só vai ter uma forma no singular. Lógico que aqui vocês estão vendo exemplos dos vários tempos verbais que eu posso conjugar o verbo haver. Mas todas elas aí, gente, vão estar no singular. Por quê? Porque ele é impessoal, tá? Então, aqui, ó. Quantas silhas há, né? Quantas cadeiras tem? Quando no caso do português, a gente utiliza o verbo ter no lugar do verbo haver com o sentido de existir. Mas, ó, posso usar essa forma aqui, ó. Havia, né, que aqui ele está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Havia umas 20 pessoas. Havia uma pessoa, ou seja, tanto faz o que vem depois aqui esteja no singular ou no plural, eu vou usar a mesma forma. Havia, né, no caso do conjugado aqui no pretérito imperfeito. Hubo, que teve, né? No hubo muitas pessoas, no hubo nadie, né? Não teve muitas pessoas, não teve nada. Não teve ninguém, aliás. Ai, no sentido de tem, no caso, hubo está conjugado no pretérito indefinido. Ai, ele está conjugado no presente do indicativo. Aí o problema, tem um problema. Aí vários problemas, né? Tem vários problemas. Terá, que no caso está conjugado no futuro imperfeito, né, no espanhol.
Habrá desayuno, almuerzo e cena. Então, vai ter café da manhã, almoço e janta. Habrá solo desayuno, né? Só vai ter o café da manhã. Habría, que está aqui conjugado no condicional simples, né? Habría unos 10 participantes. Habría um participante, como mucho, né? Só tinha um participante, ou só teria um participante. Então, percebam aqui que mesmo que aqui, depois do verbo, venha, né, palavras no plural, o verbo, tanto em um como o outro, ele vai ser usado sempre na sua forma no singular, ok? Aí aqui um exemplo de uma tirinha, né, com o verbo tener, né, ó. Tengo frio, tengo frio, tengo frio. Ou seja, por mais que ele se aqueça aqui, ele continua com frio. Aqui, ó, já não tengo frio. Ele está no forno, né? Ele está utilizando aqui o verbo tener para indicar um estado, certo? Então, eu utilizo o verbo tener também para dizer tengo hambre, que no caso aqui a gente fala no português, eu tenho fome, estou com fome. A gente utiliza o verbo estar e não o verbo tener. No espanhol, a gente não utiliza o verbo estar para indicar esses tipos de estado, tá? A gente utiliza o verbo tener. Tengo frio, tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, né? Tenho frio, tenho fome, né? Eu estou com frio, estou com fome, estou com sono, certo? E aqui também, né, para expressar obrigações, eu posso utilizar tener que, né, o verbo tener, e o verbo haber, que é hay que. Qual é a diferença entre usar um e o outro? Então, no caso aqui, o tener que, ele expressa uma obrigação de forma personal. Né? Ele está expressando uma obrigação de forma pessoal, tener que. Se ele está dizendo que é uma forma pessoal, o que significa isso? Que eu vou conjugar o verbo tener, tá? Em qualquer pessoa. Vai depender de quem, né? Quem é a pessoa aí. No caso aqui, o exemplo aqui do Garfield, né? Tengo que hacer algo com mi vida. Quem? Yo, né? Ou seja, ele está dizendo para ele mesmo. Aí aqui, que tenho que fazer para matricular-me? O que eu posso fazer para me matricular? Aí, tienes que rellenar el impreso de matrícula y luego tienes que ir a la secretaría a recoger tu programa de clases. Então, você vai ter que preencher, né, o papel da matrícula e você vai ter que ir à secretaria buscar, né, o seu programa, né, a sua aula, o seu conteúdo não, o seu cronograma, né, as aulas que você vai ter. Mañana tienes que ir al banco a pagar la matrícula. Amanhã você tem que ir ao banco pagar a matrícula, ou seja, aí ele utilizou na segunda pessoa, né? E aqui na primeira do Garfield ele utilizou em primeira pessoa. Então o verbo tener, como ele é usado de forma pessoal, eu vou conjugar na pessoa que eu estiver utilizando. Já o verbo haver, né, quando está expresso na obrigação, ó, expressar obrigação de forma impersonal. O que é isso? Impessoal, não se refere a sujeito específico, né? Então, hay que, então eu vou utilizar sempre essa forma, eu não vou conjugá-lo em todas as pessoas, ele vai ficar sempre nessa forma aqui, hay que. Então, hay que hablar espanhol, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que ele está falando isso para qualquer pessoa, não está indicando uma pessoa específica, para qualquer um, tá? Hay que, qualquer pessoa, né, tem que falar espanhol. Para aprender um idioma, hay que estudiar mucho, hay que asistir a todas las clases, hay que hacer siempre los deberes, hay que estudiar después de clase y hay que hablar y practicar com os nativos. Então, aqui no caso, para aprender, né, um idioma, tem, né, ou seja, é preciso estudar muito. Então, eu posso dar até dica para vocês. É preciso, por quê? Porque aqui no caso ele não está especificando para quem, né? Serve para qualquer um. Então, é preciso assistir a todas as aulas, é preciso fazer sempre os deveres, é preciso estudar depois das aulas. E é preciso falar e praticar com nativos. Então, aqui são dicas para você aprender o idioma. No caso aqui, vale para qualquer idioma.
certo? E com isso, gente, a gente termina a nossa aula, tá? Então, finalizando aqui com a frase do Arnold Schwarzenegger, que não há absolutamente ninguna otra forma de triunfar en la vida si no es por el constante esforço, ou seja, nada se consegue nessa vida se não for com o nosso próprio esforço. Então, o que foi que nós vimos nessa aula de hoje, gente? Nós vimos sobre os conectores de finalidade, tá? Quais são esses conectores? Qual é o sentido, né? Eles servem para unir que tipos de frase? Qual é a ideia que ele está passando, tá? E nós vimos aqui o uso, né? As diferenças entre o uso dos verbos haver e tener. Então, com isso terminamos a nossa aula. Gracias, muchas gracias. Y hasta nuestra próxima clase. Chao, chao.